Amados, nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Você que está em casa, muito obrigado por já estar conosco também. E convidamos agora você que está em casa a primeiro compartilhar a live de hoje com alguém que você saiba que precisa ouvir a palavra do Senhor, pois nós sabemos que os tempos são difíceis, os tempos são duros, e é nesse momento que nós precisamos mais e mais fazer aquilo que o Senhor nos mandou, levar a palavra adiante, ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Se nós não podemos então abrir as nossas portas e trazer as pessoas para cá, vamos entrar em suas casas do jeito que pudermos, amém? Além disso, agora eu quero convidar você a inclinar sua cabeça, fechar seus olhos, levar seu pensamento a Deus em oração. Vamos orar nesse momento, iniciando mais um culto, para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor juntos, amém? Oremos. Amado Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, pelo dia que passamos, por tudo que aconteceu em nossas vidas no dia de hoje. Não nos importamos, Pai Santo, com nada mais além de te adorar nesse momento e te agradecer por aqui estar, Senhor. Senhor, nesse momento te peço por cada um dos meus irmãos e irmãs que de forma direta ou indireta está ouvindo essa palavra, que vai ouvir a palavra hoje, que está participando desse culto hoje, que tu possas, através do teu Santo Espírito, tocar em cada coração e fazer grandes mudanças na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai. Agora te pedimos que tu aceites o nosso louvor, a nossa oração, inclines o teu ouvido e ouça a nossa oração. Pedimos em nome de Cristo Jesus, já te agradecendo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Convido os irmãos a cantar comigo, primeiramente o 46 da Harpa Cristã. Amém?
para falar, porque certamente Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. E na noite de hoje, então, que o Senhor possa tocar em nossos corações mais uma vez. Amém? Glória a Jesus, salve a todos com a paz do Senhor, a você que nos assiste nesta noite. Quero dizer que é com alegria que nós estamos aqui para juntos unidos em um só propósito, que é o de cultuar o Senhor, que é o de bendizer o santo nome do Senhor. Isso faz com que nós sintamos alegria em nosso coração de podermos separar este momento, nós que estamos aqui no templo, você que está aí na sua casa, nos acompanhando, nos assistindo. É muito bom separarmos estes momentos para juntos falarmos da palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, cantarmos cânticos de adoração ao nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você nesta noite a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o livro santo, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 16 e depois nós vamos ler o versículo de número 22 e 23. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 16, depois o versículo 22 e o versículo de número 23. Leiamos a palavra do Senhor, e assim diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Oremos neste momento em nome de Jesus. Bondoso Deus, continuamos diante da Tua santa presença nesta noite e nos achegamos a Ti em oração, sendo agradecidos a Ti por esta oportunidade, por este privilégio de podermos separar este momento para juntos, apesar da distância geográfica, mais unidos em um só propósito, unidos em uma só esperança, unidos em uma só fé. Ó Deus, nos colocamos diante da Tua santa presença, adorando o Teu nome, bendizendo o Teu santo nome, glorificando o Teu santo nome, pois reconhecemos que somente Tu és Deus nos céus e na terra. Somente o Senhor é tremendo, maravilhoso, poderoso e que tens domínio sobre todas as coisas. Senhor, nesta noite nós queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito venha continuar nos conduzindo e que nesta hora o Teu Espírito traga a iluminação da Tua palavra ao nosso coração, à nossa mente. Senhor, que nesta noite os nossos ouvidos não sejam apenas para escutar, mas que os nossos ouvidos sejam para ouvir a Tua palavra. Senhor, quebranta o nosso coração. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta noite possa nos dar compreensão e entendimento da Tua palavra e quebrantamento de coração para aplicarmos a Tua palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, nesta noite nós queremos falar um pouco da palavra do Senhor, e enquanto falamos da palavra do Senhor, é preciso nós entendermos que a Bíblia Sagrada, ela é o Senhor falando conosco. Quando nós estamos em oração, estamos falando com o Senhor, mas quando abrimos a palavra, quando começamos a meditar na palavra, esta palavra, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. Portanto, que nesta noite, nós que aqui estamos, você que está no seu lar nos assistindo, que todos nós possamos compreender que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela fala ao nosso coração, ela traz esperança à nossa vida, ela nos serve de consolo, nos serve de edificação,
nos serve de exortação. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, para o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Gálatas, e aqui no capítulo 5, ele chama a atenção dos seus leitores da igreja da Galácia, e também a nós que lemos esta palavra, ele começa a falar a respeito da liberdade da vida cristã. E naturalmente a liberdade da vida cristã, a liberdade com que Cristo nos concede, ou a liberdade que Cristo nos concede, não é uma liberdade para nós vivermos da maneira que nós achamos que deva ser. Quando ele, aqui a partir do versículo de número 16, ele começa a expor a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, naturalmente, ele não está falando desta carne que nós vemos, mas da natureza humana que é em nós, da nossa alma, que todos os dias ela cogita e busca das coisas deste mundo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele nos chama a atenção que nós que um dia fomos regenerados, nós que um dia fomos perdoados, fomos justificados, e neste dia em que ocorreu a justificação, a nossa regeneração, nós nascemos de novo. Nós nascemos não da carne, mas nascemos do Espírito. O Espírito de Deus veio habitar em nós e ele criou uma nova natureza. Não que a velha tenha sido morta, não que a velha natureza ela acabou, ela continua existindo, mas nós precisamos compreender, precisamos entender que existe também agora uma nova natureza, é a natureza gerada em nós pelo Espírito de Deus. Nós somos uma nova criatura. Nós agora não devemos então andar segundo o conselho da carne, os desejos da carne. E aqui a partir do versículo de número 19, então, ele começa a falar e a expor quais são as obras da carne, ou quais são os desejos da carne, ou quais são as coisas que a carne ela tem tendência a buscar e a desejar. E ao contrário da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, das inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ao contrário destas, é o fruto do Espírito na nossa vida. E ele diz que se nós andarmos em Espírito, ou seja, se nós procurarmos vivermos uma vida em conformidade com a palavra de Deus, se nós verdadeiramente nascemos de novo, se o Espírito de Deus ele verdadeiramente habita em nós, nós teremos uma postura, um comportamento totalmente diferente. Nós teremos não um comportamento daquele que não tem Cristo, mas teremos um comportamento daqueles que foram regenerados, daqueles que nasceram de novo e que Cristo, através do seu Espírito, habita em cada um de nós. E ao contrário de todas estas coisas que ele escreve, do versículo 19 ao versículo de número 21, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Não o amor que nós entendemos, que a nossa própria natureza entende por amor. Não o amor que a carne compreende como amor, mas é o amor ágape, o amor sacrificial. É nós amarmos alguém sem esperar que esta pessoa também ela nos ame. E alguém pode dizer, olha, isto é muito difícil. De fato, humanamente falando, isso é muito difícil. Mas, por outro lado, o Espírito de Deus habitando em nós, o Espírito de Deus que habita na minha vida e na sua vida, o Espírito de Deus que habita na vida daqueles que foram regenerados, daqueles que nasceram de novo,
Ele nos capacita, Ele nos habilita a amarmos alguém, ainda que esta pessoa não nos ame. E o maior exemplo que nós temos da palavra do Senhor é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que, quando estava sendo crucificado, aquele que, quando estava sendo açoitado, aquele que, quando estava sendo zombado, e quando ele já próximo de expirar, de entregar o seu espírito ao Pai, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. E alguém pode dizer: pastor, mas Jesus é Jesus. É verdade, Jesus é Jesus. Não há outro como Ele, não há outro semelhante a Ele, porque só Ele é Senhor, só Ele é Deus. Mas a palavra do Senhor também nos fala de um homem chamado Estevão. E ele, por pregar a palavra da verdade, por ser um anunciador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele se torna então o primeiro mártir. Ele também foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, não porque havia ele ou houvesse ele cometido algum crime, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não feriu ninguém, ele não cometeu nenhum crime. O único crime de que Estevão era acusado era de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a despeito disto, a despeito de ele está agora sendo apedrejado injustamente, ele também profere as mesmas palavras do Senhor. Quando eles ali sendo apedrejado e já nos seus últimos momentos, na ânsia da morte, quando ele então olha e vê os céus abertos e ele tem uma visão maravilhosa, uma visão gloriosa, ele então diz: Senhor, Pai, perdoa estes homens, porque eles também não sabem aquilo que eles estão fazendo. Jesus assim o fez, Estevão assim o fez. Alguém pode dizer que Jesus fez porque Jesus é Deus, mas Estevão era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Estevão era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você também temos. E ele amou aqueles homens e desejou que Deus os perdoasse, desejou que Deus fosse misericordioso com aqueles homens. Nós gostaríamos que você abrisse a palavra do Senhor no primeiro livro de João, no capítulo de número 4, o versículo de número 7. Primeiro livro de João, o capítulo de número 4, o versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que é nascido de Deus e conhece a Deus, ou seja, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo de número 8: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se nascemos de novo, se fomos regenerados pelo Espírito de Deus, se por misericórdia e graça recebemos o perdão do Senhor Jesus, e a maneira de nós sermos identificados como servos do Senhor, certa feita Jesus disse aos seus discípulos: Olha, nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Portanto, o fruto do Espírito é amor. O resultado de nós sermos templos do Espírito, o resultado de nós sermos homens que servimos a Jesus Cristo, o resultado de que os homens verão em nós que nós somos uma nova criatura é se, primeiro, nós amarmos uns aos outros. Se nós amamos uns aos outros, nós nascemos de Deus e conhecemos a Deus. Se nós não amarmos uns aos outros, nós não conhecemos a Deus e não nascemos de Deus. E sem amarmos uns aos outros, portanto,
não seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. A segunda virtude do fruto do Espírito é gozo ou alegria. E esta alegria que nós sentimos, esta alegria daquele que nasceu de novo, a alegria daquele que foi uma vez agora operado nele, foi regenerado, foi operado nele o novo nascimento, não é baseado de que todas as coisas da vida elas estão acontecendo da maneira que nós esperávamos. A alegria que muitas das vezes nós vemos nas pessoas é uma alegria limitada, é uma alegria que se limita às condições que ele está vivendo, uma alegria que se limita às bênçãos ou às conquistas desta vida. Mas a alegria que nos é proporcionada pelo Espírito de Deus, elas são independentes das circunstâncias que nós vivemos. É uma alegria baseada no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. É uma alegria que se baseia não que nós teremos tudo o que nós queremos, mas é a certeza, é uma alegria baseada na certeza de que o Senhor, Ele cuidará de nós todos os dias da nossa vida. Portanto, não precisamos nós estarmos aflitos e desesperados, não precisamos nós estarmos angustiados. Inclusive vamos falar agora em seguida a respeito da paz, que é uma quietude de coração que aquele que é nascido do Espírito também sente, que também não é baseado nas conquistas desta vida, mas sim na certeza de que Deus, Ele está conosco, de que o Senhor Jesus, Ele deixou uma promessa para nós, e esta promessa é a razão da nossa alegria, é a razão da nossa paz. Qual é a promessa do Senhor? Que enquanto nós estivermos neste mundo, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós podemos ser alegres, por isso podemos sentir paz no nosso coração. Também há uma outra promessa que Ele nos deixou, de que um dia Ele voltará para nos buscar, para que onde Ele estiver, nós também estejamos. Portanto, as coisas desta vida não podem ser a razão da nossa alegria ou a razão da nossa tristeza. As coisas desta vida, elas são passageiras. Como eu sempre costumo dizer, se tudo for bem nesta vida, é passageiro. Se tudo for mal nesta vida, também é passageiro. Agora, existe uma promessa para nós, e esta é a promessa eterna, de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E diz a palavra do Senhor, que namorada do Senhor, namorada do Altíssimo, aonde está o trono de Deus, aonde Jesus está assentado neste trono, é um lugar aonde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais conflito, não haverá mais angústia, porque a presença do Senhor é neste lugar, porque Deus habita neste lugar, e nós habitaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a paz, como já citamos, mas só buscando aqui uma sequência, é a quietude do coração e da mente, baseado, como disse, não de que tudo vai bem aqui neste mundo, mas baseado em uma coisa: esta paz que nós sentimos no nosso coração, é porque tudo entre nós e o nosso Deus vai muito bem. Porque aquilo que nos separava de Deus, que são os nossos pecados, Jesus já pagou pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. E Deus, quando olha para a minha vida, Deus, quando olha para a sua vida, Deus, quando olha para a vida daqueles que receberam o seu Filho como Senhor e Salvador, Ele não vê os seus pecados,
mas ver que ele foi justificado pelo sacrifício do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. De sorte que esta paz que nós sentimos em nossa alma é porque nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós somos amigos de Deus. Nós não estamos mais separados, nós não estamos mais do lado oposto de Deus, mas nós estamos do mesmo lado. Nós temos paz com Deus. E eu sempre digo que o homem que tem paz com Deus, ele tem paz com aqueles que estão à sua volta. Como estamos estudando na carta aos Efésios, e uma das lições que nós estudamos nesses dias passados, falando a respeito da paz, e falando que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele veio trazer a paz entre o homem e Deus, e entre também os homens, aqueles que são diferentes, aqueles que muitas das vezes têm pensamentos opostos, mas em Cristo todos se tornam um. E lá, claro que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele se referia justamente à diferença, à guerra, ao conflito que havia entre os judeus e os não-judeus, que são chamados de gentios. E ele ali estava então falando que em Jesus Cristo não há judeu, não há gentio, não há circunciso nem circunciso, todos se tornam um só povo, em uma só aliança com Cristo. Portanto, nesta noite, enquanto aqui estamos meditando na palavra do Senhor, nós que recebemos a salvação, recebemos a regeneração, quando cremos lá no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos sentir esta paz, porque o Espírito de Deus, ele comunica com o nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais inimigos, não estamos mais separados, porque o que nos separava, Jesus, ele já, lá na cruz do Calvário, ele já decretou esta vitória, ele já selou esta paz, quando ele pagou pelos nossos pecados, pelo nosso erro. Depois ele fala aqui, seguindo a respeito de mais uma virtude, a longanimidade, ou seja, paciência para suportarmos as falhas alheias. Sabe, queridos, eu tenho um monte de defeito, um monte de pecado, um monte de falha. No relacionamento humano, nós somos falhos uns com os outros. E às vezes nós, por falta de longanimidade, que é uma paciência esticada, que é uma paciência esticada ao extremo, ela nos capacita a nós suportarmos a falha alheia, a falta do irmão, porque as pessoas não fazem as coisas da maneira que nós projetamos. Cada um faz as coisas do seu jeito, cada um tem a sua maneira de enfrentar e de resolver os problemas, cada um tem uma maneira de reagir aos problemas, cada um tem uma maneira de agir em diversas situações da nossa vida ou das nossas vidas. Cada um age de uma maneira, e às vezes nós não, por enfrentarmos ou por agirmos ou reagirmos de maneira diferente, às vezes nós queremos que o nosso irmão, o nosso próximo também venha agir da mesma maneira, e não é assim que as coisas acontecem. E aí nós precisamos da longanimidade. Esta é uma virtude que nós precisamos, e muito, porque nós precisamos de ter esta paciência em suportar a falha alheia, ou às vezes não é nem uma falha, mas nós às vezes entendemos que aquilo seja uma falha, e nós precisamos então ter esta compreensão, esta capacidade de suportar estas falhas. É só o Espírito de Deus que nos capacita e nos habilita a assim agirmos. Também
fala da benignidade. A benignidade é a virtude que nos leva a não provocarmos a dor em alguém. A benignidade é mais do que a bondade, porque a bondade é a expressão, é nós expressarmos isso através de atos com alguém, com aqueles que nos cercam. Mas a benignidade, ela vai além, porque não é só o ato de bondade, mas é não provocar, não criar situações para que alguém venha se ferir, para que alguém venha se machucar, para que alguém venha se sentir magoado, para que alguém venha se sentir angustiado. E às vezes nós, na nossa carnalidade, quando não deixamos o Espírito de Deus agir nas nossas vidas, às vezes nós provocamos uma situação, criamos uma situação para provocar alguém, para criar uma dor, trazermos uma dor à vida de alguém, trazermos sofrimento à vida de alguém. Eu sempre costumo dizer que as pessoas têm o hábito ou usam um ditado que diz: o mundo dá as suas voltas, um dia é da caça, o outro do caçador. Mas aquele que é nascido de novo, aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele não vai querer, em hipótese alguma, provocar a dor, provocar o sofrimento, provocar angústia ao seu próximo. Antes, ele vai ser bondoso para com ele. E aí, a outra virtude da bondade, de levar até o outro, de promover ou de fazer algo que seja bom a outro. E também ser bondoso não é concordar com aquilo que seja errado. Uma das características de um homem bom é aquele que zela pela verdade, aquele que zela pela retidão, por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. E, naturalmente, se necessário for, ele vai usar de tudo aquilo que for legal, de tudo aquilo que for possível, para que a verdade prevaleça. Como nós precisamos de homens assim, no tempo em que nós temos vivido. Como nós precisamos de servos e servas do Senhor, que tenham esta virtude, esta característica do fruto do Espírito, no tempo em que nós vivemos. O zelo pela verdade, por aquilo que é reto, por aquilo que deve ser feito, não sendo conivente com o erro. Às vezes nós temos uma falsa impressão de ser bondoso com aquele que concorda com tudo que se faz, seja certo, seja errado. Como também é um ditado, as pessoas às vezes dizem: fulano é tão bonzinho, parece que nem tem boca, ou seja, não se manifesta, não fala, até mesmo quando o mal está sendo feito, seja contra ele, seja contra alguém, ele permanece mudo. E nós não podemos ser assim. Nós, como servos do Senhor, como crentes do Senhor Jesus, como nascidos de novo, como aqueles que são templos do Espírito de Deus, como aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que foram regenerados pelo Espírito, precisam sim buscar e zelar pela retidão, por aquilo que é correto, por aquilo que é certo. Ser contrário ao erro não é ser ruim. Dar um juízo de castigo para alguém que agiu errado não é ser ruim, é ser bondoso. Bondoso tem como sua principal característica o zelo pela verdade, pela retidão, e também expresso por atos de bondade, de caridade para com o próximo.
Depois vai falar da fé, ou em outra versão, em outras versões vem escrito a palavra fidelidade. A fé aqui, ela não tem o sentido de crer, mas ela tem o sentido de fidelidade, de lealdade a Deus, de lealdade aos homens, nos contratos, naquilo que se trata, naquilo que se fala. Não é alguém que permanece leal, que permanece fiel àquilo que disse, até mesmo se o que ele disse traz algum prejuízo a ele. Ele permanece fiel naquilo que ele disse. Ele não transfere responsabilidades, mas ele assume as responsabilidades. Isto é fidelidade. É aquele que é fiel a Deus e não abre mão dos princípios estabelecidos por Deus, não abre mão da sua fidelidade a Deus em detrimento de todas as coisas que possam acontecer e trazer prejuízo a ele. E é também, como aqui disse, e torno a falar, que também é fiel nos seus contratos, naquilo que assume como compromisso com os homens, com o seu semelhante. Ainda que lhe custe alguma coisa, ainda que lhe traga prejuízo em alguma coisa, mas ele permanece fiel. Ele não deixa a sua palavra voltar atrás. Esta é uma característica daquele que é nascido de novo, daquele que tem o Espírito de Deus na sua vida. Também fala de mansidão. Mansidão não é aquela pessoa que é frouxa, mas é aquela pessoa que age no momento certo. Não é alguém que nunca vai se irar, mas é alguém que vai irar, mas com justiça. Quando nós, aqui, meditando na palavra do Senhor, nós podemos citar pelo menos duas situações do Senhor Jesus, em que ele demonstra mansidão e em que ele também, se assim pudéssemos dizer, ele demonstra a sua ira. Quando ele demonstra a sua mansidão, quando ele está na casa de um homem que o convidou para comer, e ele chega na casa daquele homem, e estando ele à mesa, juntamente com aquele homem, com os seus discípulos, com a família, com os convidados daquele homem, e diz a palavra do Senhor que chega por detrás do Senhor uma mulher pecadora, uma mulher que não era bem vista pela sociedade, e diz a palavra do Senhor que aquela mulher, ela começa a chorar aos pés do Senhor, depois enxuga os pés do Senhor com o seu cabelo, e pega um vaso de alabastro, um vaso de unguento, e derrama sobre os pés do Senhor. E aqueles homens que estavam à volta de Jesus, o dono daquela casa, ele começa então a razoar dentro de si, e começa a dizer: olha, se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, se de fato ele conhecesse todas as coisas, e ele soubesse quem é a mulher que está aos seus pés, certamente ele desprezaria esta mulher, ele expulsaria esta mulher. Então diz a palavra do Senhor que Jesus, conhecendo o coração deles, o pensamento deles, diz então a palavra do Senhor que Jesus olha e começa a dizer: olha, eu cheguei na tua casa, tu não me deste água para os pés, não me saudaste conosco, mas desde que aqui cheguei, desde que essa mulher então se aproxima de mim, ela não cessa de regar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos e derramar o unguento sobre os meus pés. E Jesus disse: olha, porque aquele a quem muito foi perdoado, há muito ama. Sabe, aquela mulher pecadora, que era desprezada pelos homens, que não havia nenhum sinal de reputação na vida daquela mulher,
mas quando ela chega arrependida aos pés do Senhor, e quando ela chega aos pés do Senhor, demonstra isto humilhação, demonstra reconhecimento do senhorio do Senhor Jesus, quando ela se coloca aos pés do Senhor, e Jesus então oferece o seu perdão àquela mulher, uma mulher pecadora, desprezada pelos homens. E agora nós vamos ao contraste disto. Jesus chega no templo, e lá quando ele chega no templo, na casa de Deus, no lugar que é denominado casa de oração, lugar de sacrifício, lugar de adoração, Jesus chega lá no templo, e ele não encontra então uma prostituta, ele não encontra então uma mulher que era desprezada pela sociedade, mas ele encontra ali religiosos. E ao chegar naquele lugar, encontrando ele os religiosos, que não estavam ali com o coração sincero, não estavam ali com o coração puro, mas antes estavam ali negociando, estavam vendendo animais para serem oferecidos em sacrifício, estavam fazendo comércio daquilo que não se podia fazer, porque o reino de Deus não é comércio, a igreja do Senhor, a casa do Senhor, o templo, não é lugar para se comercializar, não é lugar para se negociar. O Senhor Jesus então chega naquele lugar e ele repreende aqueles homens de uma maneira muito firme, ele repreende aqueles homens de uma maneira assustadora aos nossos olhos. Talvez se eu e você estivéssemos contemplando a cena, nós diríamos: não é possível que o Filho de Deus faça isso. Mas diz a palavra do Senhor que ele pega e chicoteia aqueles homens, expulsa aqueles homens, quebra a mesa que aqueles homens usavam para fazer negócios. Talvez alguém, se assim visse, ficaria assustado e diria: mas como pode o Filho de Deus assim fazer? E depois, quando ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é o mesmo Jesus. Isso nos mostra que a mansidão não leva alguém a aceitar todas as coisas, mas a mansidão, assim como a bondade, poderíamos fazer uma certa associação dizendo que também é o zelo pela retidão, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é justo. Quando vemos algo injusto acontecendo, quando vemos que algo que não é legal está acontecendo, nós agimos, nós sermos tardios para irar, mas é possível nós nos irarmos. É claro que a palavra do Senhor vai dizer: não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis, mas nós só estaremos sujeitos a irar e pecar quando o Espírito de Deus não habitar em nós, quando nós estivermos desconectados de Deus, porque enquanto nós estivermos em comunhão com Deus, é possível nós irarmos, mas iremos irar com justiça, e na nossa ira agiremos com justiça, não faremos aquilo que não pode ser feito de maneira alguma, mas iremos sim tratar com veemência aquilo que deve ser tratado, iremos enfrentar situações que devemos assim enfrentar. E uma das principais, ou poderíamos dizer que a principal característica da pessoa que tem humildade no seu coração é aquele que é obediente, obediente à palavra de Deus, obediente às lideranças, sejam elas eclesiásticas, sejam elas políticas, militares, desde que nenhuma delas viram os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Mas uma das principais, ou podemos dizer que a principal característica daquele que é humilde, é ele ser obediente às leis do Senhor e, claro, às leis do nosso país, como disse, desde que elas não tragam interferência na palavra de Deus, não sejam contrárias à palavra de Deus,
Se assim não forem, nós temos que também estar dispostos a enfrentar as situações, as dificuldades, a manifestar o nosso descontentamento, manifestar o nosso repúdio àquilo que não é correto, àquilo que não é certo. E por último, não menos importante, mas que se nós pegarmos a primeira virtude e a última virtude, nós englobaríamos todas as outras 7 virtudes, pois são 9 virtudes ao todo, o fruto do Espírito, ou 9 elementos que compõem o fruto do Espírito. A última, então, temperança ou domínio próprio. É aquele que tem domínio sobre a sua vida, sobre as suas paixões, sobre os seus pensamentos, sobre todas as coisas que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, à nossa vida em sociedade, e também domínio próprio sobre as nossas próprias paixões, sobre os nossos próprios desejos. Há pessoas que dizem que existem paixões e desejos que são incontroláveis dentro deles, mas a verdade é que o Espírito de Deus, Ele nos dá esta virtude, domínio próprio, para nós termos controle, domínio sobre nós mesmos. É como se tem um ditado que sempre é dito e repetido por muitas pessoas, é que assim diz: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles se aninhem na nossa cabeça, que eles façam ninho na nossa cabeça. Então, este domínio próprio é uma virtude do Espírito de Deus que nos capacita, que nos habilita a vivermos uma vida diferente, não uma vida em que nós não temos controle sobre nós mesmos, sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento. Não, é uma vida regrada, é uma vida onde nós temos domínio próprio sobre nós, temos domínio próprio em meio às adversidades da vida, temos domínio próprio no nosso relacionamento com o nosso próximo, temos domínio próprio em todas as áreas da nossa vida, nos tornando assim puros, nos tornando assim fiéis, nos tornando fiéis aos votos conjugais que fazemos, fiéis a todos os votos, a todas as alianças que firmamos, seja no nosso matrimônio, seja na nossa família, seja com os nossos irmãos, seja em todos os aspectos da nossa vida. Nós teremos este domínio próprio, ainda que em algum momento aconteça alguma coisa até para quebrarmos alianças, mas cheios do Espírito, Ele nos dando domínio próprio, nós continuaremos fiéis aos votos e às alianças que fizemos na nossa vida. Portanto, eu e você, nós precisamos ser cheios do Espírito, e a maneira que nós conhecemos que nós somos cheios do Espírito é através do fruto que nós temos produzido. E nesta noite nós convidamos a cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra, a começar pela minha vida, a fazermos uma análise e vermos qual é o fruto que tem sido produzido através de nós. Que tipo de fruto nós, como árvores, temos produzido? Diz a palavra do Senhor que pelo fruto se conhece a árvore. Qual o fruto que nós temos produzido? O que as pessoas podem ver em nós, ou que nós, quando chegamos diante do nosso espelho, olhamos e podemos ver qual fruto nós temos produzido. Será que o fruto do Espírito, ou será que o que se tem visto em nós são obras da carne?
tem sido manifestados através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, são obras da carne ou o fruto do Espírito? Que cada um de nós possamos meditar nesta noite, possamos fazer uma avaliação, mas é uma autoavaliação, é uma avaliação de nós mesmos, não é para nós usarmos como um binóculo para avaliarmos a vida alheia, mas é usar como espelho para analisarmos a nossa própria vida. A Bíblia, ela não é um binóculo, a Bíblia é um espelho, é para nós olharmos para ela e fazermos uma análise da nossa vida, a nossa própria vida. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, que a graça do Senhor permaneça sobre a sua vida. Convido a você neste momento a curvar sua fronte. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por estes momentos em que aqui estamos louvando a Ele, bendizendo o seu nome, ouvindo a tua palavra, e nesta noite também pedimos ao Senhor que venha nos ajudar. Eu não sei em qual parte da tua vida, em qual virtude do fruto do Espírito precisa ser aperfeiçoado em você. Eu sei em mim o que precisa ser aperfeiçoado, mas você sabe muito bem o que precisa ser aperfeiçoado em você, e você precisa então de pedir ao Senhor, assim como eu também preciso, para que este fruto ele seja perfeito, para que este fruto não seja ressequido em algumas partes, mas que ele seja completo, seja um fruto para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor, quando os homens assim olhar para as nossas vidas. Oremos, portanto. Vamos, Deus, mais uma vez na tua presença, nós nos colocamos nesta noite em oração, agradecidos a ti, Senhor, por esta oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, venha sondar o meu coração, sondar o coração daqueles que aqui conosco estão nesta noite, na transmissão desta live. Senhor, te pedimos também que o Senhor venha sondar o coração daqueles que nos assistem. Ó Deus amado, que o teu Espírito Santo venha nos sondar, e aquilo que precisa ser aperfeiçoado em nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha trabalhar, que o teu Espírito Santo venha moldar, ó Deus amado, para que possa ser aperfeiçoado em nós, seja o amor, seja a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, ó Deus amado, o domínio próprio. Pai, estas 9 virtudes, que todas elas, Senhor, sejam como um elemento, uma virtude perfeita em cada um de nós. Senhor, que este fruto ele possa crescer de forma igual todos os dias da nossa vida, a fim de que nós tenhamos uma vida agradável a Ti, a fim de que tenhamos uma vida em santificação diante da Tua presença. Senhor, mas que acima de todas as coisas, que através deste fruto sendo visto em nós, por aqueles que nos cercam, sirva para a glorificação do Teu santo nome, seja para que o Teu nome seja bendito, e seja para que também muitos possam desejar para as suas vidas aquilo que é visto em nós. E nós sabemos que para nós não há nenhuma glória, mas a glória é para o Teu nome. Para nós não é nenhuma honra, a honra é para o Teu nome, pois é o Teu Espírito que opera todas estas coisas em nossas vidas. Portanto, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, eu te peço a começar pela minha vida, pela vida daqueles que aqui estão, de todos quantos nos ouvirem. Senhor, que todos nós tenhamos este fruto aperfeiçoado em nossas vidas, e que o fruto do Espírito possa ser crescente e notório nas nossas vidas, enquanto nós vivermos neste mundo, para a glória do Teu nome. Pai, nós te pedimos, abençoa a cada um que aqui está, abençoe os nossos irmãos que nos assistem em seus lares. Senhor, que a Tua graça, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um. Pai, nós te pedimos que os enfermos possam ser curados para a glória do Teu nome, os oprimidos possam ser libertos para a glória do Teu nome. Senhor amado, aqueles que passam por momentos de enfermidade, que sejam curados para a glória do Teu nome. Senhor, aqueles que já têm vivido momentos de dificuldade, de necessidade, nós te pedimos que Tu envie o Teu socorro, a Tua ajuda, e que haja a provisão
provisão no lar, na família de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti agradecidos. Amém e amém, Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em todos os lugares. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.